tudo bem com vocês? Tô aqui hoje com a Dai, minha cunhada, que vocês já devem ter visto nosso vídeo, né, no meu canal, né, Dai? E no canal dela também, que ela também tem um canal no YouTube, gente. Depois vocês vão lá ver o canal dela, né, Dai? Isso, gente. Como que chama o seu canal? Daiane Belga, se inscreve lá. E hoje nós vamos fazer uma transformação radical nesse cabelo lindo que ela tem. Gente, olha que cabelo mais lindo e olha a cor desse cabelo, é natural dessa cor, gente. Mas ela enjoou e quer mudar o visual, né, Dai? E a gente vai fazer uma morena iluminadérrima nesse cabelo. Vem comigo, gente! Então, para começar, nós vamos dividir em 4 partes esse cabelo, de testa à nuca, de orelha a orelha. Pessoal, o cabelo dela nós também vamos usar colorações super clareadoras. E hoje eu escolhi essas daqui, olha, da Pratique Pro, que é a 1289, que é um loiro ultra claro pérola, com intensificador 00S, Lift Buster. E eu vou preparar 1 para 1, uma porção da 1289 para uma porção de 00S. Pessoal, coloquei 41 gramas da 1289 e 41 gramas da 0SS. E a água oxigenada que eu vou usar é de 40 volumes, pois a coloração é super clareadora e da marca Dueto, que eu sempre mostro pra vocês, tá? Só lembrando que todos esses produtos estão disponíveis na minha loja online. E a proporção da água oxigenada para a coloração será 1 para 3. 82 gramas vezes 3 dá 246. Então, nós vamos começar pela nuca. E a primeira mechinha que eu vou dividir aí, olha, vai ser na diagonal, formando um V na nuquinha dela, tá vendo? E a técnica que eu vou usar hoje nesse cabelo é a Freehands, que eu amei usar, gente. Tô apaixonada nessa técnica. Olha só, gente, a segunda mechinha também vai ser na diagonal, igualzinha a primeira, formando um Vzinho ali. Eu fiz essa divisão igualzinha a da nuca, porque hoje a ideia é fazer o contorno dela muito iluminado. Então, por isso eu faço essas duas mechinhas igualzinha, pra hora que ela jogar o cabelo pra frente, dar aquela iluminação toda, né? E fica bem bonito. E a próxima mechinha vai ser em cima daquele V, uma linha reta. E eu vou aplicar o produto da mesma forma, com a mesma técnica, né? Freehands. Só lembrando, gente, que eu coloco o papel para não manchar o cabelo. A próxima mecha vai ser na diagonal de novo, formando um V. E vocês estão vendo aí uma mecha bem loira nessa parte aí? Então, gente, pois é, como eu sempre falo aqui nos meus vídeos, vivo falando, eu sempre faço um teste de mecha antes de fazer qualquer procedimento nos cabelos, porque assim a gente testa a cor, vê se a cor vai ficar bonita no cabelo, a gente testa a resistência, então por isso é muito importante fazer o teste de mecha sempre antes de qualquer procedimento. E a próxima mechinha, como vocês podem ver aí, foi em linha reta e eu vou seguir essa divisão. Uma em V e a outra em linha reta até chegar faltando uns 2 dedinhos pro topo. Só lembrando, pessoal, que quem tem dúvida com respeito a fazer essa técnica Freehands, eu coloquei no canal há pouco tempo um vídeo com o título Morena Iluminada sem descolorir. E lá eu explico passo a passo como eu faço essa técnica. Então, se vocês quiserem saber mais, é só clicar nesse link aqui, ó, que eu vou deixar aqui em cima, para vocês irem lá assistir e aprender como fazer essa técnica. Faltando 2 dedinhos para chegar naquela divisão de orelha a orelha. E vocês viram aí que a última mechinha, a divisão, foi aquela de triângulo, né? Então, por isso terminou em linha reta. As próximas mechinhas a partir daí,
eu vou fazer na vertical. Olha só, gente, ela tem uma largura de 2 dedos. E eu vou dividindo na vertical e aplico o produto puxando o cabelo pro lado. Eu não vou fazer para trás essas mechinhas, porque dessa forma evita ficar marcado o cabelo. E se vocês quiserem saber com mais detalhes como que eu faço esse topo da cabeça, lá naquele vídeo que eu acabei de falar para vocês, né, onde eu explico tudo direitinho a respeito da técnica Freehands, eu mostro para vocês detalhadamente como que eu faço esse topo aí. Então, depois vocês correm lá para esclarecer qualquer dúvida que talvez você tenha. Agora vamos começar a fazer a parte da frente, né, Dai? Tá feliz, né, que acabou a parte de trás. E a divisão vai ser assim, olha. Na parte mais alta da sobrancelha dos dois lados, eu isolo essa mechinha aí em retângulo, né, bem no topo mesmo da cabeça. Deixa ela guardadinha aí que a gente vai fazer ela por último. A próxima mechinha vai ser na diagonal e vocês podem ver aí que eu não puxei ela tão fininha e ela foi até lá no alto, né, daquela divisão, bem perto da sobrancelha, como vocês podem ver aí. E a forma de aplicação é da mesma maneira. E a última, do jeito que ela ficou mesmo, olha só para vocês verem, formou um triângulo. Eu vou puxar ela para frente e vou aplicar o produto normalmente, igual eu fiz nas outras mechinhas, finalizando assim a lateral. E vou repetir o processo do outro lado da mesma maneira que eu fiz na diagonal para frente, tentando fazer na mesma altura que a gente fez do outro lado, né, para poder ficar igualzinho dos dois lados. Agora, no topo da cabeça, eu vou pegar uma mechinha bem fininha, vou tirar aí os baby hair, né, pra não clarear eles, pra não ficar rebelde. E vou passar a coloração na mecha inteirinha, tá, gente? Nesse caso aí, eu não vou fazer freehands, eu vou fazer como se fosse mechas mesmo, aplicando a coloração bem aplicadinho na mecha inteirinha. E como essa primeira mecha aí da frente vai ser a mecha contorno, né, que dá todo o destaque no cabelo, eu vou fazer 3 mechinhas assim, bem fininha, aplicando coloração totalmente 3 vezes. Tá? Eu vou fazer 3 mechinhas fininhas pertinho uma da outra. Não pode fazer uma mecha grossona aí só, tá, gente? Porque senão mancha o cabelo. Agora, a próxima mechinha vai ser tirada na largura de um dedo, mais ou menos. Eu vou pular ela e vou pegar a próxima bem fininha também, igual eu fiz aí, gente. E vou repetir esse processo até chegar lá atrás do cabelo. Lembrando que a última tem que ser escura, tá, gente? Não pode ser colorida, porque senão ela vai emendar com as de trás que eu já fiz. E a gente segue até finalizar o topo aí, com uma escura e uma clara bem fininha. Agora, para os papéis não ficar no rosto dela, eu viro ela de costa e vou levantando um papel de cada vez. E no intervalo entre um papel e outro, eu vou colocando o algodão para não correr o risco de manchar o cabelo, igual eu tô fazendo aí, tá, gente? E depois que eu terminei de colocar todos os papeizinhos para trás, eu peguei as pontinhas aí escuras que sobrou e apliquei o produto na técnica freehand, né? Aplicando bastante produtinho nas pontas e esfumei um pouquinho o comprimento, igual vocês estão vendo aí. E eu deixei a coloração agir por 1 hora, lembrando que eu comecei a contar o horário da nuca, e depois eu vi o horário da última mechinha, que foi essa. Então a gente não tira todos os papéis ao mesmo tempo, porque os da nuca vai dar o horário primeiro que as de cima, tá bom, gente? Dando tempo, eu lavei só com shampoo e esse foi o resultado da cor, gente. Ficou bem dourado. Então por isso nós vamos tonalizar esse cabelo. Para tonalizar o cabelo dela, eu vou usar a 10,89, mas vocês podem usar a mesma, tá, gente? A 12,89. Com o mix violeta, né, 0.2. E para esfumar a raiz, eu vou usar a 5 com a 7. Vocês estão vendo aí que eu peguei uma cumbuquinha clara e uma escura, né? Na escura, eu vou preparar o tonalizante escuro, né, que é o 5 e o 7. E a marca é da Pratique Pro. Só lembrando que todos esses produtos estão disponíveis na minha loja online. Eu vou deixar o link aqui na descrição. E eu vou montar para vocês já o kit completo para poder fazer esse cabelo. Então, se vocês quiserem adquirir e fazer com os mesmos produtos, já vai estar lá o kit prontinho para vocês. Como o cabelo dela é bem clarinho natural, eu vou colocar 20 gramas da 7 e vou colocar 10 gramas da 5.
Para preparar o tonalizante claro do comprimento e pontas, eu vou colocar 10 gramas de 10,89 e vou colocar 10 gramas do mix violeta. E por se tratar de coloração e não descoloração, né, eu optei usar a OX de 20 volumes da marca Dueto e a proporção é 1 para 1,5. Então, se eu coloquei 20 gramas do tonalizante claro, eu vou colocar 30 gramas de OX. E se eu coloquei 30 gramas de tonalizante escuro, eu vou colocar 45 gramas de OX. E vou misturar bem. A aplicação do tonalizante no cabelo, eu começo pela nuca e começo aplicando o tonalizante claro no comprimento e pontas. Aplico bastante produto e, além de aplicar bastante produto, eu penteio para poder espalhar bem o produto para o cabelo não ficar manchado. Depois que eu terminei de aplicar todo o tonalizante claro em todo o cabelo dela, inclusive na frente, eu comecei a esfumar a raiz, aplicando o tonalizante escuro apenas aí uns 3, 4 dedinhos da raiz, e eu penteio somente a parte que encontra com o tonalizante claro, para não ficar uma tarja manchada aí, né? Então vocês penteiam um pouquinho para poder mesclar o tonalizante claro com o escuro. E por incrível que pareça, o cabelo dela reagiu muito rápido ao tonalizante. Quando eu tava terminando de passar na frente, eu olhei atrás e já tinha agido o tonalizante atrás. Tava até querendo chumbar o cabelo dela. Então, por isso, eu terminei de passar rapidinho, já corri pro lavatório e já comecei enxaguando a parte de trás. Gente, eu tô apaixonada nesse cabelo da Cunha. Eu achei que ficou muito lindo. E vocês, o que vocês acharam do resultado? Olha o antes, como tava sem vida, precisando de um corte. E olha esse depois, gente, que brilho esse cabelo, as pontinhas aparadas. Agora veja esse antes de frente. Que mudança nesse visual, hein, Cunha? Arrasou! Eu achei que ela ficou muito linda. Pelo visto, ela gostou também. O que vocês acham? Esse novo visual combinou com a Cunha, gente? Deixa embaixo nos comentários. Se vocês querem que eu continue trazendo conteúdos como esse, então se inscreva no canal, ativa o sininho aí para vocês receberem notificações de novos vídeos. E também já deixa seu like, clica no joinha aí embaixo, que isso me apoia muito e eu sei se vocês gostam ou não do vídeo. Para quem ainda não me segue nas redes sociais, eu vou deixar nos comentários todas as minhas redes sociais. É só vocês irem lá e me seguirem, que lá eu também dou muita dica boa de cabelo, de maquiagem e muito mais. E para vocês que ficam preocupados com a química no cabelo, o que fazer depois, como fazer uma reconstrução em casa, assista esse vídeo aqui que eu mostro para vocês como eu faço uma reconstrução nos cabelos em casa. Um beijão, gente, até a próxima. Tchau!